Fala, meus amigos, como é que estão as coisas? A gente está aqui gravando hoje o 2/4 desse livro aqui, ó. Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Se você gostou do 1/4, aproveita, já curte o canal, ativa o sininho, manda joinha, manda mensagem, faz o que você quiser, manda para todo mundo, porque o intuito aqui é levar cada vez mais conhecimento e quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, beleza? Então, ó, depois da vinheta, a gente começa com esse livro aqui, 2/4. Já começou? Já começou? Vamos embora então, minha gente, olha só. Vamos falar aqui do Nada Pode Me Ferir, a parte tão esperada, tão aguardada, que é a parte justamente em que ele vai pro BUD. Gustavo, o que é o BUD? É o curso que forma os Navy SEALs, tá? A gente vai discutir um pouco sobre essa parte no livro, mas eu garanto que essa parte é bem empolgante, porque da mesma forma do primeiro capítulo, a gente já começa esse 2/4 com uma paulada na mente, tá? Que a frase é o seguinte, ó: numa sociedade em que a mediocridade é muitas vezes o padrão e com grande frequência é recompensada, existe um imenso fascínio por homens que abandonam a mediocridade, que se recusam a se definir usando termos convencionais, que buscam transcender as capacidades humanas. E, tradicionalmente, esses homens são reconhecidos. Olha aí, meu irmão, eu já não falei que ia começar assim, ó, com soco na mente? Esse é praticamente o início dessa segunda parte aqui do livro, que é justamente onde David Goggins vai ter a grande... Como é que eu vou colocar isso? Vai ser contaminado pela grande vontade de ser o Navy SEAL. Vocês lembram lá no primeiro episódio que ele teve a vontade de ser paraquedista de resgate da Força Aérea? Se você não recorda, aqui em cima tá o link pro outro vídeo, tá? Mas aí, voltando para esse, nesse momento aqui surge a grande vontade dele de ser um Navy SEAL. Navy SEAL, para quem não sabe, é uma das tropas de elite da Marinha dos Estados Unidos. Os caras são ultra mega power. É quase o Rambo. Então o Rambo não era Navy SEAL, né? O Rambo era Navy SEAL? Quem sabe se o Rambo era Navy SEAL? Coloca aí nos comentários. Mas eu já vou adiantar. Eu tô igual doido, que faz a pergunta e dá a resposta. Rambo não era Navy SEAL, não. Tá, mas os caras são bravos? Os caras são bravos. É uma das tropas de elite americana? É. Gustavo, tem brasileiro Navy SEAL? Claro que tem brasileiro Navy SEAL. Eu costumo dizer o seguinte, que o brasileiro e as forças brasileiras, seja ela de defesa ou de segurança pública, nós temos em todo o nosso país, que é um país continental, tá? O melhor, terceira vez, o melhor material humano que existe para as forças operacionais, tá? Melhor material humano é o brasileiro. Tem gente que não concorda com isso que eu tô falando, mas geralmente quem não concorda não é brasileiro. Praga do mal, cachorro latindo aqui, maluquice. Voltando. Geralmente quem não concorda não é brasileiro, tá? Mas aí, como o David Goggins sofreu essa contaminação por esse vírus para tentar se tornar um Navy SEAL, que virou o farol da vida dele nesse exato momento. Foi como a gente terminou o último vídeo, tá? Ele estava em casa, naquela depressão louca, porque ele era dedetizador. Para ele, a vida dele tinha acabado, o negócio estava completamente degradado. Por quê? Ele estava se sentindo numa situação deplorável, fazendo um comparativo com a vida que ele tinha antes e com a vida que ele estava tendo ali. E aí, ele é pego em casa, completamente deprimido, afundado na comida, como eu tinha falado com vocês,
escutando Songs of the Silence. Meu irmão, para quem gosta de um bom rock and roll, isso é um som profundo, mas é um som que deixa o cara completamente deprimido. Olha um pedacinho aí. E nessa loucura que ele tava, nessa depressão, escutando a música, o cara larga a televisão ligada e vai tomar um banho. Nisso que ele vai tomar um banho, o que passa na televisão? Uma propaganda do alistamento, que lá funciona assim, para os Navy SEALs, tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. Aquilo mexe tanto com ele, mas mexe tanto com ele, que ele larga o banho, sai de toalha, e ele narra que nessa época ele estava tão gordo que a toalha grande nem fechava nele. Ele vai lá assistir e vê que é possível fazer um alistamento que até ele mesmo conseguiria para os Navy SEALs. E a partir daí isso vira uma loucura na vida dele, ele fica completamente ensigueirado para essa possibilidade de se tornar Navy SEAL. E ele fica louco para se tornar um Navy SEAL, e na página, que foi o que chamou muito a minha atenção, exatamente na página em que ele está falando sobre a reportagem, sobre o documentário, ele fala o seguinte, ó: Navy SEAL mais difícil do mundo. Gente, preste atenção aqui, ó. Papo só nós dois, para ninguém escutar mais, tá? Eles vendiam essa mística que o treinamento de Navy SEAL era o treinamento mais difícil do mundo. Mas olha só, preste atenção. Quem tem MEC, Comanf, Comandos, FE, BOP, CORE, realmente vai acreditar que Navy SEAL é o treinamento mais difícil do mundo? Mas a gente deixa passar, deixa com que eles acreditem no que eles querem acreditar, e a gente fica aqui com a verdade. E aí, como eu disse para vocês antes, a partir desse momento aí, dessa reportagem, se tornar Navy SEAL virou a grande obsessão da vida dele, tá? E como eu disse para vocês, nem tudo do livro é bom? Tá, nem tudo do livro é bom, mas se você souber extrair os ensinamentos que ele quer transmitir, o livro é muito bom. E, meu irmão, quando eu digo pra você que isso virou o propósito de vida do cara, isso virou o propósito de vida do cara de verdade. Vocês lembram que ele estava muito pesado? Então, foca nisso aí, que é uma parte principal desse iniciozinho desse processo aqui, tá? A partir daí, o cara começa a rodar um monte de centros de alistamento. Lá funciona diferente daqui, tá? O cara que vai te recrutar, ele tem que querer te recrutar, ainda mais porque o David Goggins, ele já tinha passado por um período dentro da caserna. Lá funciona muito diferente do que aqui no Brasil, mas ele já tinha passado um período servindo. Então, para o cara aceitar ele, realmente o cara tinha que ver que ele tinha algo de diferente. E a partir daí, do momento que David colocou na cabeça dele que ele ia virar um Navy SEAL, ele começou a entrar em contato com todas as agências de recrutamento. Só que eu não disse para vocês que David era um cara azarado? Meu irmão, as agências de recrutamento não aceitavam ele. E ele ligou para inúmeras. Até que ele dá a grande sorte, que ele também dá alguma sorte na vida, que ele entra em contato com uma central, um centro de alistamento, e quem fala com ele é o suboficial Steve. Cara, vocês vão ver como é um personagem que não é muito explorado durante o livro todo. Ele faz uma diferença enorme na vida de David Goggins. Por quê? Sendo bem claro aqui para vocês, claro, David Goggins demonstrou para ele todo o esforço que ele queria. Mas se não fosse ele, David Goggins não teria entrado para a Marinha, tá? O suboficial Steve era o melhor recrutador que a Marinha já teve. Vocês vão entender o porquê que David Goggins pode falar isso com tanta propriedade no livro. Essa parte que ele fala que o suboficial Steve era o melhor recrutador
ele está até adiantando algo que acontece no terceiro terço do livro, tá? Que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, falando especificamente sobre o sistema de recrutamento da Marinha. Mas nessa parte do livro que está muito no início, ele já coloca assim, ó, o suboficial Steve é o melhor recrutador que já teve dentro da Marinha. Só que nessa altura, David estava com os seus exatos, se é que vocês podem acreditar, vou botar até uma foto aqui para vocês, David estava com seus exatos 135 quilos. O suboficial Steve bancou, comprou a ideia de David Goggins, falou assim, ó, eu te aceito, só que você vai entrar e daqui a 3 meses vai ser o processo de seleção. Você tem que perder 48 quilos em menos de 3 meses para você estar no mínimo para poder fazer o teste para entrar para o Navy SEAL. E vocês acham que isso mexeu com a vontade e a querência de David Goggins? É claro que não! É claro que não mexeu. Ele continuou empenhado e para ele aquilo ali não tinha mudado nada. É só mais um desafio que eu vou ter à frente. Beleza? Tá. Só que como as coisas não são exatamente como a gente planeja, uma coisa era David Goggins ter se prontificado a fazer um curso operacional e um curso operacional na grandiosidade que era Navy SEAL. Outra coisa era realmente ele estar com a mente, o psicológico preparado para construir e forjar uma nova estrutura, uma nova compleição física para ele. Moleque, agora eu arrebentei na minha palavra. Fala aí que vocês não gostaram. Tá. Trocando em miúdos aí, para diminuir e simplificar. Uma coisa era ele querer, filho. Outra coisa era o corpo dele aguentar a batida de lenha que ele ia ter pela frente. Mas isso não esmoreceu o David Goggins, tá? Só que, nesse período, ele ainda ia estar trabalhando, certo? Claro e óbvio. Ele tinha que treinar para poder passar no processo seletivo. E, Gustavo, o processo seletivo era só físico? Vocês estão brincando? É claro que não. Tinha prova teórica também. Vocês lembram a prova que o David teve que fazer para entrar para a Força Aérea para poder depois ir para os paraquedistas de resgate? Era uma prova mais ou menos naquele estilo, só que com um coeficiente de dificuldade bem maior, tá? Então, como eu disse, David, logo depois de ser aceito pelo suboficial Steve, ele entra no modo super-homem. Não, vou arrebentar, meu irmão, vou correr todo dia 50 km, vou nadar 30, vou fazer dieta. E isso aconteceu? Não. É óbvio que não. Uma coisa é a sua intenção, outra coisa é o que realmente você consegue fazer, tá? David estava num dia de serviço caótico, imergido sobre baratas. Ele narra no livro que ele foi num restaurante, que ele cutucou o teto, caía barata em cima dele de tudo quanto era lugar. Ele teve que sair do lado de fora quando ele foi botar o lixo. Quando ele abre a lata de lixo, o guaxinim tá lá dentro, pula em cima dele. Aquele dia que tem tudo para dar errado. Só que nesse dia que tem tudo para dar errado, foi exatamente o dia em que aquele sentimento de ódio, raiva sobre toda aquela situação que ele estava vivendo, emergiu tipo um vulcão dentro do David Goggins. Ele meteu o pé do trabalho e falou assim, ó, se é isso que eu quero para minha vida, se o que eu quero realmente é ser um Navy SEAL, eu tenho que fazer por onde? O que é que ele fez? Sacou o par de tênis, botou no pé, falou assim, ó, agora eu vou arrebentar, o mundo é meu, vou correr 7 km. Meteu o pé pra rua, quando ele começou a correr, não conseguiu correr nem 300 metros. Ele narra que a sensação foi como se o coração dele fosse saltar. Você imagina alguém que não estava praticando atividade física, o cara estava completamente sedentário, tá? Comia igual um animal, pesando 135 quilos. Ele meteu um tênis no pé, fala assim, ó, vou correr 7 km. Filho, esquece.
A cabeça dele comandava uma coisa que o corpo dele não ia sustentar aquilo ali, beleza? Só que ele manteve a marra, tentou, não conseguiu, voltou para casa completamente desolado. E aí surge novamente um estalo na vida de David Goggins, e esses estalos acontecem na vida dele com uma grande frequência, tá? É aquele momento onde até o Grace fala, respire, respire. Você tem que dar aqueles 5 segundos, parar, mentalizar, respirar. Só que David Goggins não estava ainda com seu psicológico tão bem treinado. Mas nesse momento, na casa dele, com aquela loucura, ele começa a se questionar. David Goggins, você vai ser um Navy SEAL? E ele se joga lá no sofá. Só que, por cargas do destino, ele acaba pegando uma fita. Ô, novinho, tu sabe o que é fita? Fita cassete. Sabe o que é um videocassete? Tu não sabe nem o que é DVD, quanto mais videocassete. Quem é antigo aqui vai saber o que eu tô falando. Ele acha uma fita cassete com o quê? Um filme muito emblemático dos anos 80. Rocky Balboa. É, meu irmão, Rocky Balboa. Você, novinho, não sabe o que é Rocky Balboa. Você muito mal viu Creed, mas tudo isso começa muito antes de Creed, tá? Começa com Rocky Balboa lá no primeiro filme, tentando ser um boxer. E ele vai assistir essa fita. Ele narra no livro que essa fita mexe completamente com ele. Mexe completamente com a cabeça dele. Porque quem não assistiu ainda, assista, tá? Indicação do filme. Ó, o trecho do filme aí, ó. Assista esse filme, porque esse filme tem uma pegada de não desistência. Eu não vou falar que o filme é motivacional, não. Eu não gosto muito dessa terminologia, tá? Mas ele te inspira a você superar as dificuldades e dizendo o seguinte, quem se esforça chega ao final com a vitória. E aí, essa fita, esse filme mexe tanto com ele, porque mais à frente a gente vai ver que é muito mais sobre a sua mentalidade, a sua cabeça, do que sobre o seu físico. Gustavo, ó, segunda vez que eu tô falando isso. O físico conta? É óbvio que o físico conta. Você não vai querer fazer 60 barras se você não consegue fazer nenhuma, né, ô criatura do mal? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muita coisa, muito de você é impedido de ser feito pela sua mente. Às vezes o seu corpo vai até aguentar, mas a sua mente te bloqueia antes disso. E é exatamente o que narra David Goggins nessa parte do livro. Ele assiste a fita, ele é tomado por uma energia, uma empolgação de superação. O que ele faz? Mete no pé de novo o tênis e vai para a rua correr. Dessa vez, ele cai na rua com os 300 metros? Não! David Goggins sai correndo enlouquecidamente e atropelado. Mentira, não é isso que acontece. É só para você ver se vocês estão prestando atenção. David Goggins, nessa parte, ele bota o tênis, sai correndo e nessa corrida ele consegue percorrer 1.700 metros. 1,7 km. Gustavo, por que você frisou tanto essa parte? Para deixar claro para vocês, se vocês fizerem um comparativo, na primeira corrida ele correu 300 metros. O que parou ele foi o físico? Claro que não. O que parou ele não foi o físico. O que parou ele foi a mente derrotada que ele tinha. A partir do momento que ele filma um filme e aquele filme o inspirou, ele foi lá e conseguiu correr muito mais. Se você não assistiu esse filme, assista. Se você não tem um vídeo que faça isso com você, vá procurar isso para ontem. Porque além de pessoas que você tem que ter, que te inspirem, você tem que ter coisas que você use como seus gatilhos benéficos. No quarto vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. São coisas que, quando você está naquele estado do barro, que nada vai te tirar dali, você assiste, você ouve, você lembra, e aquilo mexe com o estado mental que você está naquele instante, tá? Gustavo, você tem um negócio desse, um vídeo, um áudio? Claro que eu tenho.
Vou contar para vocês qual é? É óbvio que eu não vou contar qual é, tá? Isso é algo muito particular. E vocês têm que descobrir qual é o vídeo, o áudio, o livro, o pensamento, a lembrança que faz com que vocês saiam daquela caverna escura para ver a luz. Se liga nisso, hein? Primeira dica do vídeo. Nesse momento, com essa vitória dessa corrida, nasce, aí sim, nasce o David Goggins que todas as pessoas conhecem. Nesse momento, ele consegue entender que é a mente dele acima de qualquer coisa. E a partir desse instante, foi nessa corrida que David Goggins começa a ter uma atuação de alta performance. A partir daí, ele esquece todo tipo de fraqueza e empecilho que deixa ele estagnado e parado no estágio que ele está atualmente, tá? David Goggins é tomado por essa energia e, meu irmão, aí ele começa a treinar de verdade. A partir daí, David Goggins começa a treinar insanamente. Ele acorda todos os dias, 4h30 da manhã, e o dia dele é dividido entre corrida, bicicleta ergométrica, natação e treino muscular. E depois que acaba, o que ele faz? Repete tudo de novo. Vocês lembram que eu falei para vocês no primeiro vídeo que é a doutrina, que o sistema jesuítico, tá? Procura o que é sistema jesuítico. Sistema da repetição, que repetição com correção à exaustão leva à perfeição. Eu falei isso com vocês no primeiro vídeo e é exatamente o que David Goggins emprega. Meu irmão, ele começa a treinar igual um animal. Não tem chuva, não tem sol, não tem o que fazer ele parar de treinar. Até que um dia, ele está treinando muito tempo, ele perde cerca de 11 quilos em 2 semanas, até que um dia ele dá uma fraquejada. David Goggins é ser humano? Mesmo não parecendo, ele é. Ele dá uma fraquejada e no treinamento muscular ele deixa de fazer uma barra. Ele faz todo o restante do dia dele e vai para casa. Só que, para quem realmente está empenhado em algo, para quem realmente está com a vontade e a gana da conquista, isso é inadmissível. Isso é usar um atalho. Cara, essa barra mexe com a cabeça do David Goggins de tal forma, incomoda ele de tal forma, que o que é que ele faz? Ele pega o carro, volta para a academia, justamente por causa daquela última barra. E Gustavo, ele vai para a academia e faz a barra que estava faltando? Não! O que é que ele faz? Repete o treinamento inteiro. Para lembrar o seguinte: não existe atalho, não existe golpe, não existe dar volta, porque aí ele estaria enganando a ele mesmo e só a ele mesmo. Então, toda vez que ele fraquejava, que ele achava que não ia conseguir, que ele não ia fazer, que ele deixava de 1 metro a menos na piscina, que ele deixava de correr 500 metros, que ele deixava de fazer uma flexão que fosse, ele obrigava a ele mesmo a repetir toda a série que ele se propunha a fazer, tá? Isso fazia com que ele não desse o golpe nele. Pô, meu irmão, se eu pular uma flexão, eu vou ter que fazer tudo de novo? Então não, então eu vou fazer essa flexão que está faltando. A partir daí, o sistema de visualização se tornou algo fundamental na vida de David Goggins. Gustavo, o que é esse sistema de visualização? É o seguinte, olha só. Você tem um propósito na sua vida, você tem um objetivo, você tem algo a alcançar. Antes mesmo de você conquistar aquilo, você começa a fazer exercícios mentais onde você já se vê conquistado, tá? Você já vê aquele objetivo como seu. Você pega toda a sua imaginação, e no caso de David Goggins, ele narra no livro, ele já se via
como um operador especial Navy SEAL. Ele começou a imaginar como seria a vida dele já sendo um operador. Isso, psicologicamente, é algo que te fortalece muito, tá? Só que aí vocês lembram que eu falei com vocês que não era só treinamento físico, né? Ele tinha também uma prova teórica. E vem o grande dia do resultado dessa famigerada, prova teórica. E David, muito nervoso, muito apreensivo, aquela loucura, é uma prova teórica, é algo muito importante. Então aquela loucura, aquela apreensão e chega o resultado. David Goggins, claro e óbvio que vocês sabem, é aprovado. Tá, Gustavo? Mas vamos de lá. Ele foi aprovado na primeira? Não, ele não foi aprovado na primeira. Ele conseguiu ser reprovado na primeira prova. Só que nos Estados Unidos, porque eles têm essa cultura mais militarizada, tudo é muito mais facilitado, tá? Ele teve a oportunidade de fazer uma segunda prova. E nessa segunda prova, ainda bem, ele é aprovado. Se ele não fosse aprovado, a gente não teria David Goggins, né? Não teria o militar, não teria o atleta, não teria o livro, não teria nada, eu nem estaria aqui falando com vocês. Mas ainda bem, ele foi aprovado. A partir daí, com a aprovação, os fogos dele foram voltados direto para quê, Gustavo? Treinamento físico. E o bicho dobrou e dobrou e dobrou a atividade física que ele vinha fazendo desde então. Por quê? Lembra o que eu falei para vocês? Ele tinha menos de 3 meses para baixar 48 quilos. E Gustavo, isso é fácil de fazer? Claro que não. Precisa de muito empenho e dedicação. Mas David Goggins, inspirado por Rocky Balboa, conseguiu passar também na parte física. E aí a gente vem para a próxima parte do livro, tá? Que é a parte que vocês todos estão esperando. É aí que tudo começa, meu irmão. É granada de luz e som, aquela gritaria, ninguém entende nada, aquela loucura, principalmente o pessoal que é totalmente cru. Quem nunca teve uma experiência militar, naquela loucura ali não sabia o que fazia. Cara, Gustavo, tu saltou do nada, eu não entendia nada. A gente estava falando da atividade física, do esforço do David Goggins, do nada já começou com o curso? Por que eu fiz isso? O livro faz isso. Você termina de ver ele no treinamento, ele fala como foi maravilhoso o esforço que ele teve, o que ele fazia, como ele era inspirado por Rocky Balboa, e do nada o livro já salta para o auditório onde os candidatos a Navy SEAL estão. E quem entra no auditório? A equipe de instrução, tocando caos. E é exatamente nessa hora do livro que você volta algumas páginas e fala assim, me perdi em algum lugar. Não, mas você não se perdeu não, tá tudo certo. David Goggins, ele faz isso algumas vezes no livro, ele começa a falar de um assunto no nada e mais à frente ele vai e te explica do porquê que ele tá falando daquele assunto, tá? E ele faz isso exatamente nesse momento. Ele já começa a falar da loucura que foi na aula inaugural. Diferente daqui, no meio daquele salseiro, aquela loucura, surge um personagem emblemático no livro de David Goggins, principalmente na parte sobre o treinamento do Bud, que é o treinamento para os Navy SEALs. Nesse momento, no meio daquele salseiro, os alunos já estavam no lado de fora do auditório, estavam lá no asfalto em forma, e surge Psicose. Psicose olha para eles com aquele olhar que só o instrutor sabe fazer para o aluno, vira para eles e fala o seguinte: senhores, sejam muito bem-vindos ao início da Semana Infernal. Será um prazer para mim ver todo o sofrimento de vocês. Meu irmão, essa é a frase que o instrutor mais adora falar para o aluno. Sofre, bicho! Bicho, você tem que sofrer e acabou, e é isso. Você não quis estar aqui,
ninguém te chamou, ninguém te convidou, você não é voluntário, agora banca. E é isso mesmo, acabou. A partir desse momento, David Goggins entendeu que aquilo ali ia ser uma guerra, mas não uma guerra convencional. Uma guerra que ele ia ter que combater contra ele mesmo dentro da própria cabeça, tá? E iniciou-se, a partir daí, os piores, melhores momentos do combatente, que foi o início do curso dos SEALs para David Goggins. Nessa parte do livro, Goggins começa a narrar todas as agruras, todas as agruras que o aluno, ele na situação de aluno, estava sentindo, todas as dificuldades, e ele deixava claro como o instrutor psicose, ele era emblemático, ele deixava claro como ele conseguia trazer a persuasão, tanto física quanto mental para o aluno, tá? David narra que quando o psicose chegava perto dele e falava de maneira baixa, branda e tranquila, era o pior momento para ele, porque ele sabia que a partir daí o tormento ia ser muito maior. E aí, no meio daquela loucura da semana zero, que lá eles chamam de semana infernal, David descobriu, foi apresentado o que era o molhar em farofá. Imaginem aí, treinamento dos Navy SEALs é água, praia. Então já dá para realizar o que é o molhar em farofá, né? E não só o molhar em farofá, ele descobriu a partir daí o que seria a tortura das ondas. E na tortura das ondas iniciou o processo de pensamento de David Goggins, que se não 99,99999% dos alunos durante o curso operacional tem, se não for isso, é 100%, tá? Menos que isso não tem não, que é o que eu tô fazendo aqui? Meu irmão, pra que eu tô passando por isso? Qual é o meu objetivo em estar aqui? Tô sofrendo, tô me arrebentando. Os alunos que são casados pensam, podia estar em casa com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Os alunos que estão solteiros pensam, podia estar tranquilo na rua, na saca, louco, desvairado, bêbado, tô aqui sofrendo igual um cão sarnento. Isso acontece no curso operacional. É assim, como eu disse antes, é aí que você separa o joio do lixo. E a partir daí, quando você está nesse estado deplorável mental, que você começa a se questionar, para que eu me inscrevi, para que eu fiz o TAF, para que eu vim para cá, é onde a equipe de instrução, meu irmão, ela se favorece, é nesse momento. E aí começam a surgir os oferecimentos. Filho, para que você tá aqui? Vem cá, vem. Toca o sino. Ó, tem comida, churrasco, cama quente, coberta. Vai ficar tranquilo. Você pode acabar com esse sofrimento todo agora. É só virar ali, ó, vai ali, ó. Toca o sino. Só tocar o sino que tudo isso acaba. Para acabar de arrebentar com a mente do combatente que tá ali sofrendo aquela loucura toda. E aí, nessa parte do livro, você de novo pode ficar meio perdido. Porque David Goggins começa a dar umas informações que são meio soltas. Por exemplo, ele já está na sua segunda turma do BUD. A primeira turma que ele cursou, que ele se propôs a fazer o curso, que ele estava na semana zero, ele foi desligado. O cara teve dupla pneumonia. Eu não sabia nem que essa praga existia, meu irmão. Ele teve dupla pneumonia e ele foi desligado pelos médicos por não ter nenhuma condição de continuar no curso, né? E aí, nessa parte, outra surpresa também. Durante a leitura do livro, você vai descendo e tudo, vai lendo, aí você descobre que David Goggins, na sua segunda turma, ele cursou o BUD, o curso de Navy SEAL, com nada mais, nada menos que Chris Kyle. Chris Kyle. Filho, se você tá vendo esse vídeo aqui e você não sabe quem é Chris Kyle, vai pra pirar.
Imundice do Mal. Chris Kyle é ninguém mais, ninguém menos que o combatente que foi inspirado no filme Sniper Americano. David Goggins e Chris Kyle foram da mesma turma do Bud. Por mais que Goggins não relate muita proximidade com Chris Kyle, ele deixa bem claro lá de como Chris era, exalta ele, fala que ele era um cowboy do Texas, muito calado e tudo, e como ele foi proeficiente, proeminente dentro dos Navy SEALs, tanto que vai ler o livro, esse livro aqui, ó, Sniper Americano, e vai ver o filme também. O livro é melhor que o filme, vai ver o filme também. E aí, meu irmão, vem uma parte em que você tem um orgulho tremendo, enorme, Max, de ser brasileiro. Ele fala que o curso muito pegado, não duvido que o curso seja pegado, tá? Ele fala que o curso muito pegado, aquela loucura atroz, meu irmão, o pau cantando e pancada e pá. E ele fala que o único regalo, o único presente e o único momento que eles tinham de descanso era na hora da comida. E aí eu parei, falei, como assim na hora da comida? David Goggins narra que na hora da comida eles comiam feito reis, tinha tudo que vocês imaginassem para comer. Desde panqueca, ovo cozido, tudo, tinha tudo para comer. E come quanto quiser, bicho. Aí você para e pensa, irmão, olha só. Principalmente você que está assistindo esse vídeo aqui, que é combatente cursado. Aí você pensa assim, ó, rapaz, eu me arrebentei, igual o David Goggins, me arrebentei. Eu sofri igual o David Goggins, sofri. Fiquei completamente destruído fisicamente igual o David Goggins. Fiquei noite sem dormir igual o David Goggins? Fiquei lá naquela loucura, naquela gritaria, explosão e pancadaria? Fiquei. Só que o David Goggins comia. A gente não comia. Curso operacional no Brasil não tem comida não, filho. É justamente para chegar o mais próximo de uma situação em que você tenha escassez total. É escassez de sono, é escassez de comida, é escassez de abrigo. É justamente para levar o seu corpo ao extremo, porque aí você consegue diferenciar, ou diferenciar, tanto faz, quem realmente tem a mentalidade combativa e quem não tem. Nesse momento do livro, e eu tô dando a minha impressão para vocês, tá? Eu perdi um pouco, mas na verdade eu perdi não. Os Navy SEALs perderam um pouco do crédito que eles tinham comigo. Não que isso desmereça o curso como um todo, tá? Claro que não, óbvio que não. Gustavo, você não é idiota de falar isso, claro que não, né? Mas, meu irmão, todo mundo que cursou sabe que quando você come uma bananada, aquilo dá um moral pra você que parece que você virou um outro homem e você conseguiria continuar ali mais 5 dias de curso. Certo? Ou vocês não concordam comigo? Bota aí no comentário se vocês concordam ou não. E David Goggins, nesse momento, narra que ele comia. Todo mundo comia no curso. E aí, mais uma semana daquele baixar e suspender bot, que eles ficam baixando e suspendendo bot o tempo todo. David utiliza uma técnica que depois no livro ele denomina como captura de almas. Ele faz o seguinte, olha só, imagina, principalmente para você que já passou por curso. Tu tá no bar, todo mundo tá no bar, todo mundo arrebentado. E os Navy SEALs, eles dividem o curso inteiro em pequenas patrulhas. Então você tem a tua patrulha, que é o pessoal do teu bote, que são as pessoas que você tem mais contato. Imagina depois de você semanas se arrebentando, sem dormir direito, sem comer não, né? Porque eles comiam. Sem dormir direito, mas completamente destruído fisicamente, naquele sobe e desce de bote, a tua patrulha já está em frangalho. Então, a equipe de instrução, ela faz isso com uma intenção, justamente para que permaneçam só os melhores. Como eu falei antes,
a ideia do curso operacional é muito mais cabeça do que físico. Então, às vezes, a pessoa consegue continuar no curso, mas a cabeça diz que não consegue. E ela vai e toca o sino. Tá, nessa altura do campeonato, para quem já passou por isso, entende que tá todo mundo arrebentado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. O que o David Goggins coloca como ganhar alma? A equipe de instrução tá tranquila. Eles estão numa situação de temperatura e pressão normal. Só que eles não, os alunos não, eles estão sofrendo. David começa a usar uma técnica que é o seguinte, é exaltar o máximo possível o moral da tropa. Ele tem um cara que todo mundo zoava muito esse cara, que é do bote dele. E ele começa a falar para esse cara especificamente que ele é um dos melhores operadores que ele já viu, que o cara meu irmão, é brabo, ele usa o termo casca grossa, né? Os Estados Unidos eles gostam de usar esse termo, casca grossa. E isso, meu irmão, traz uma chama dentro do coração do maluco, que o maluco, meu irmão, virou ele de novo, como se ele tivesse chegado do zero para fazer o curso. O ganhar alma não é o ganhar alma do aluno como numa situação degradada como ele está. O ganhar alma, ele usa para a equipe de instrução. Por quê? A equipe de instrução vendo aquela patrulha que é do David Goggins com moral elevado, os caras ficam assim, ó. Porra, meu irmão, o que tá acontecendo com esses malucos? A gente tá arrebentando eles, a gente tá deixando eles em frangalho na atividade física, a gente tá deixando eles sem sono, e olha o moral que os caras estão. Isso faz com que o pensamento do instrutor fique preso a eles. Então, esse negócio de ganhar alma, capturar a alma que o David Goggins fala, é justamente prender a atenção dos instrutores para eles. Isso é se colocando em xeque? Não, não é. Ele não faz para que os instrutores percebam que ele está fazendo isso. Ele simplesmente eleva o moral dele e eleva o moral dos companheiros para que os instrutores ficam intrigados o que está acontecendo com aqueles caras. Beleza? E David Goggins faz muito isso durante o curso. Muito. E isso é contagiante, né? Não sei se vocês sabem, pesquisem. O humor, ele é contagiante. E essa parte é justamente o que David tenta fazer. E ele consegue capturar a alma da equipe de instrução, que os caras ficam super intrigados como é que eles estavam com tanta energia. Ele usa até ele usa até um pedaço no livro, que é um pedaço do livro de Sun Tzu. Se liga, esse livro aqui, ó, A Arte da Guerra. Ele usa uma parte que é conheça a si mesmo, conheça o terreno e principalmente conheça o seu inimigo, para você ser vitorioso numa batalha, tá? Nisso que ele tava nessa loucura de captura de alma, o tempo foi passando e a Semana Infernal chegou ao fim, tá? Gustavo, a Semana Infernal chegou ao fim, mas o curso acabou? Não, o curso não acabou, ainda tinha muito curso. Só que o joelho de David Goggins estava em frangalhos e tinha voltado a pneumonia. Meu irmão, eu não falei com vocês? Vai ser azarado assim no quinto dos infernos. Aquela pneumonia que ele tinha pegado na primeira tentativa dele cursar, tinha voltado e ele ainda estava com o joelho arrebentado. O que sustentou ele? O moral, e ele continuou no curso, foi dando prosseguimento. E o que mais martelava na cabeça dele era o seguinte: se você quer o que poucos têm, você tem que fazer o que poucos fazem. Só que no curso chegou a hora de um dos seus grandes fantasmas. Chegou a parte da água. E aí você pergunta assim: mas Gustavo, ele já não estava bem na água? Ele já não estava nadando, pegando onda, aquela loucura lá? Tá, ele já estava bem na água. Mas uma coisa é você nadar, uma coisa é você pegar onda, outra coisa é exatamente essa parte do curso que ele ia entrar, que era nós e cordamentos submerso. Era uma parte do curso em que o aluno tinha que entrar na piscina, era piscina de mais de 4 metros, e ele tinha que descer com o instrutor, fazer o nó que o instrutor pedia, e aí ele tinha a chance de retornar, pegar ar e afundar de novo, fazer o outro nó que o instrutor pedia,
retornar, pegar ar, afundar de novo. Ele tinha que fazer ao todo 5 nós. Se o aluno voltasse sem fazer o nó, ele estava desligado. O instrutor, dentro da piscina, tinha que liberar ele a subir. Tá, Gustavo, mas aí é moleza pro instrutor, né? Não, né não, filho. Tu acha que o instrutor tava de cilindro? Tava no peito, no pelo, igual o aluno. Só que instrutor é um bicho das galáxias e o aluno é bicho das trevas, entendeu? O instrutor conseguia fazer com facilidade, o aluno não conseguia. E aí, quem é o instrutor que vai fazer essa parte do curso, o teste com David Goggins? Pitch Psicose. Olha ele aí de novo. Meu irmão, ele era um instrutor que arrochava, apertava todo mundo, não era só o David Goggins, não. A lenha era geral, o sarrafo era alto. E ele que foi para a piscina com David Goggins. Depois de muitos afogamentos, muitos suspiros, muita loucura, muita natação torta, muita gritaria, David Goggins conseguiu fazer e passar nessa parte do curso, tá? Mais detalhes vocês vão ter no livro. Essa parte é emblemática. Só que quando ele sai da piscina, ele saiu com tanta... É essa palavra que eu vou usar, tá? Ele saiu com tanta arrogância, coisa que o aluno não pode ter. O aluno tem que ter os 5 S e um dos S é a simpatia, senão ele não forma. E ele descobriu da pior maneira que o aluno não pode ter isso. Os instrutores foram para cima dele, principalmente Pitch Psicose e um outro instrutor que é muito citado no livro, inclusive ele tem uma parte principal na vida de David Goggins, que David Goggins chama ele de gorila prateado. E eles fizeram, esses dois instrutores fizeram com ele um quadrado da maldade. Ô Gustavo, se são 2 instrutores, não tem como ser quadrado da maldade, né? Ah, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eles pegaram o David Goggins para uma sequência de flexão e abdominal, e mais flexão e abdominal, e polichinelo e tudo. Maltrataram o David Goggins. Nesse momento, David Goggins percebe uma coisa que ele cita no livro, e eu vou ler para vocês, que é o seguinte, olha só. Se você não passa por dificuldades como abusos, fracassos e decepções, sua mente continuará macia e sensível. As experiências de vida, em especial as negativas, ajudam a calejar a mente. Mas a maneira como esses calos vão funcionar, aí quem dita é você. Porra, o que ele quis dizer com esse pedaço aqui, ó? É aquela parábola do ovo e da batata. A batata é rígida, se você coloca ela na água quente, ela fica mole. O ovo dentro da casca é mole, se você coloca ele na água quente, ele vai ficar duro. O que importa não é a adversidade, o importante é como você lidar com essa adversidade. E David Goggins, meu irmão, foi completamente zoado nesse momento do curso. Mas a mente dele já estava melhor e ele bancou. Só que o que não bancou? O joelho dele. O joelho dele parecia que estava igual cana-de-açúcar mastigado. Estava em frangalhos. E depois dessa instrução, ele foi ordenado aos instrutores, pelos instrutores, que fosse à enfermaria. Chegando na enfermaria, diagnóstico: fratura na patela. Isso até me lembra uma história de um amigo meu que estava fazendo o curso. Na parte da manhã, no primeiro horário do curso, ele teve uma lesão no joelho e o instrutor virou para ele e falou assim, ó: ô 30, seu animal, o senhor vá na enfermaria e o senhor esteja aqui de volta até a hora do almoço, tá? E quando ele chegou na enfermaria, ele não tinha tido fratura na patela igual o David Goggins. Ele tinha tido arrancamento ósseo patelar. Um pedaço da patela saiu e ficou entre o osso e a cartilagem. Imagina isso aí, imagina.
E o que aconteceu com ele? Ele voltou para o curso. Por providência divina, Deus quis, ele bancou o curso até o final e se formou, tá? Pura sorte, pura sorte. Foi a fratura de David Goggins. Só que diferente dessa situação que eu contei para vocês, lá o médico ordena a saída do aluno quando é uma lesão que vai demorar muito para poder curar. E foi exatamente o que aconteceu com o David Goggins. Eu falo para vocês que ele é azarado, perdeu o curso de novo. Só que detalhe, nessa altura, ele já tinha passado pela semana 0. O curso ainda estava a pau, como todo curso operacional, mas ele já estava na parte que era a parte mais técnica. E ele foi mandado para casa. Pô, Gustavo, tá, mas e aí? David perdeu o curso? A turma ele perdeu. Só que diferente do Brasil, nos Estados Unidos, você é reconvocado para o curso, tá? Só que aconteceu uma parte muito ruim. Essa lesão, como tinha um tempo de recuperação muito longo, David Goggins não ia ficar aquartelado. Ele foi mandado para casa. Irmão, olha só como isso muda. Muda completamente. Imagina que você está de coturno e você faz a marcha quilométrica e a marcha acaba. É dado área verde, você tira o coturno. Só que aí é dado ordem à missão para você retornar. Você tem que botar o coturno de volta. Imaginou essa sensação? Você relaxou, só que você tem que voltar para o ambiente que é o ambiente caos. Exatamente o que aconteceu com o David Goggins. Ele foi para casa, teve alguns problemas em casa, ele relata isso no livro, só que um oficial, Navy SEAL, liga para ele dizendo o seguinte, ó, David, você vai ser alocado de novo no curso, tá? Só que eu tenho uma notícia para você que é o seguinte, essa é a sua última tentativa. Se você não passar nessa, você não tem mais chance. Acabou seu sonho. E ó, tem outro detalhe, vai voltar pro dia 1 da semana 1. Pô, Gustavo, o que é isso? É isso mesmo, semana 0, tudo de novo. Mas era o que David queria para a vida dele? Era o que David queria para a vida dele. E sem pestanejar, ele aceitou. E volta para a semana 0. Aquela loucura, tudo de novo. É molhado e farofado, é tortura de onda, é o pau cantando e aguenta o pit-pit psicose. É uma loucura. Teve que passar pela semana 0, tudo de novo. Só que, claro e óbvio, agora ele já passa por uma semana 0 mais bisurado. Ele não tinha pneumonia, porque o tempo que ele teve para curar o joelho, a pneumonia dele acabou. Só que, meu irmão, ele estava cursando pela 3ª vez. Chega um momento que o combatente está completamente sem saco, certo? Certo. E, por carga do destino, por vontade do destino também, a semana 0, nessa passagem de David Goggins, ela é encurtada, porque, infelizmente, um dos alunos dessa turma veio a falecer na parte de água. Então, a semana 0 acabou antes. Não foi muita coisa, 36 horas antes, mas acabou antes. E qual é a tendência, tá, gente? A tendência é quando acontece esse trauma muito grande, esse mal crítico que é um aluno vir a falecer, a tendência é que o corpo de instrutor diminua um pouco o aperto. Porque ninguém quer que nem o primeiro morra, claro e óbvio, tá? Aquilo ali não é para isso. Principalmente não quer que tenha um segundo caso, né? Então, a semana 0 foi encurtado, teve a parte técnica, David conseguiu performar, mesmo o joelho dele não estando completamente curado, mas ele não teve mais nenhum trauma no meio do curso, e ele foi tocando o curso. O joelho dele estava doendo? Claro que estava doendo. Doía muito? É óbvio que doía muito, mas ele se manteve durante o curso.
Meu irmão, mas aí eu vou falar pra vocês, olha só. David Goggins é Joseph Klimber. Sabe Joseph Klimber? Tudo acontece com ele? Tudo acontece com ele. O cara conseguiu fraturar, fissurar as duas canelas durante o curso. As duas canelas durante o curso. Meu irmão, ele enfaixava a perna por dentro do coturno da meia como se fosse uma fita de compressão, mas ele usava silver tape. Ele narra no livro que às vezes ele apertava tanto que ele não conseguia fazer o movimento do tornozelo, porque ele sabia que era a última chance. E se ele fosse reprovado ali, não faria mais, acabou o sonho. Isso é demonstração de total persistência de David Goggins, tá? Ele tinha motivação, que era vontade, ele tinha disciplina, que ele já deixou isso bem claro que ele tinha, e ele teve a persistência, que é o terceiro tripé do sucesso. E ele continuou o curso inteiro dessa maneira, com as duas canelas fissuradas. E aí, no meio disso tudo, essa loucura de estar com as duas canelas fraturadas, o curso continuava a pau, porque é curso operacional. Ele foi, continuou, e curso, como diz um instrutor de um amigo meu, curso operacional é você gritar, levantar o joelho e fazer o que te manda. Se você fizer isso tudo, é só esperar o tempo passar que tu banca. Ele diz isso. Eu não sei muito bem disso não, tá? Que é um inferno, mas é o que ele fala. David Goggins fez isso e chegou até o final do curso. A turma dele, claro, formaram-se poucos, entraram 130 e formou pouquíssima gente, ele não deixa isso bem claro no curso, e ele relata como era angustiante você ver os caras irem lá, tocar o sino, deixar o capacete no chão, na área de treinamento, onde eles chamavam de moedor, triturador. Aquilo era muito angustiante, mas ele conseguiu, com muita persistência e vontade, se formar. A partir desse momento, David Goggins é o mais novo Navy SEAL da Marinha dos Estados Unidos. Só, rapaz, eu digo, ele conseguiu coisa muito boa, mas ele era meio maluco. Ele relata que na formatura dele, ele muito feliz, todo mundo muito feliz, porque se formou, mas ele diz que ele teve uma sensação de vazio. Meu irmão, imagina isso. O cara se formou em um dos cursos mais difíceis do mundo e ele diz que ele teve uma sensação de vazio. Por quê? O que motivava David Goggins era a superação. A partir do momento que o curso acabou, como ele ia manter aquele sistema de superação que ele construiu ali? É aí que a gente entra na terceira parte do livro David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Essa parte do novo objetivo de vida dele, eu vou narrar para vocês no vídeo 3.4. Se você gostou, espero que tenham gostado. Gravei esse vídeo aqui, esse vídeo ficou um pouco mais longo, com bastante empenho para vocês, mas é porque é um vídeo que a maioria das pessoas se interessam, que é a parte do treinamento dos Navy SEALs e o que David Goggins passou nesse treinamento, tá? Se inscreve, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho, compartilha, faz comentário, diz se vocês gostaram, qual foi a diferença do primeiro vídeo para esse segundo. Nós vamos estar aqui no terceiro vídeo e manda para todo mundo que vocês puderem. Lembrem-se do seguinte, e é a frase principal: quanto vale o seu conhecimento? Vamos continuar rumo ao farol.